Oi, pessoal, a gente está de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Oi, Rosana. Oi, gente. A Prazer. gente tá aqui com a Rosana dos Santos. Ela é psicóloga e psicanalista pertencente à Sociedade Brasileira de Psicanálise. A gente estava até conversando aqui, né, da importância que ela traz de pertencer a essa sociedade, né? Porque hoje a gente está vendo bastante gente com formação em psicanálise, em psicanálise, mas são formações não tão consistentes, né? Então a gente trouxe essa importância aqui. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer pra gente. E conversar de assuntos tão profundos. A gente já deu uma pincelada aqui sobre o que a gente vai falar. Então, a Pri sempre começa pelas perguntas. A gente vai... Para quem tá aí hoje nos ouvindo, o principal assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje é a frustração. E a frustração é algo que pra gente parece sempre negativo, né? Você fala, nossa, como é ruim ficar frustrado. A gente quer fugir da frustração assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. E a Rosana hoje vai tentar trazer aí pra gente uma perspectiva diferente, né, Rosana? Sim. E eu acho que isso é de extrema importância, porque muitas coisas que a gente tem uma percepção negativa, e eu falo isso até pela minha rotina. Então, eu, na rotina ali eu trato pacientes com câncer, principalmente câncer de mama. E quando eu falo isso, todo mundo olha e fala, ai, credo, né? Deus que me livre. E eu vejo muita transformação. A partir dele. Existe algo bom que vem dali. Ah, isso é necessário? Não, né? Mas se aconteceu, a gente vai fazer algo com aquilo que a vida nos trouxe. E a vida, eu acho que ela é uma sequência de frustrações, muitas vezes, não é? Não tem como a gente fugir disso. A gente parar um pouquinho para pensar, né? Quantos sonhos a gente já teve que não aconteceram, quantas coisas a gente desejou e elas não foram, né, da maneira como a gente esperava. É tão importante para o nosso crescimento, né, Rosana? Então, porque quando a gente pensa em frustração, você pensa em algo que você não pôde realizar. E realizar muito voltado para desejo, um desejo de algo. E quando eu desejo algo, eu tenho um jeito específico de desejar. Então eu quero que saia daquela maneira. Mas se você for pensar, tudo que você planeja na sua vida não sai exatamente como você planejou. Então, se a gente puder pensar, frustração, não é que eu vou falar que a frustração é uma coisa boa de sentir, ela é importante de aprender a lidar. Porque hoje em dia tem um termo que as pessoas falam muito que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de poder lidar com frustração e a partir disso você fazer novos planos. Né? O que é uma pessoa resiliente? Que ela tem a capacidade de lidar com a adversidade. Então eu entender que a frustração faz parte da vida, mas que eu posso a partir disso fazer alguma coisa boa, eu acho que começa a gente reclamar menos das frustrações e é o famoso plano B. Que é que eu vou fazer com isso. Né? Então vamos pensar lá atrás. O bebê quando nasce, ele quer mamar, ele quer o colo da mãe. Então se a mãe não quisesse frustrar esse bebê e dar o peito o tempo todo para ele não se frustraria. Mas como que vai fazer isso? Então assim, o que você sabe é que o bebê vai ter que mamar, esperar, daí ele vai chorar, a mãe vai trazer de volta, e isso ele vai entrando em contato com o mundo. Então tem entender que o choro faz parte, né? O choro é a comunicação. Até pra gente, porque assim, eu penso muito, a minha irmã tá com um bebê pequeno, tava ontem, e tava, né, daquela confusão, daquele jeito. E foi interessante porque eu tive a minha filha há 12 anos. Então agora, assistindo, eu tive a oportunidade de ver do lado de fora. Como os pais ficam angustiados com o choro da criança. Exatamente. E eu olhando ali, eu pensando assim, eu falei, nossa, mas isso na verdade isso é tão natural. Então, porque é uma forma que a criança está tendo de tentar se comunicar. Todo mundo já ouviu isso, a mãe sabe qual é o choro, se é do sono, se é da angústia, se é da fome, se é porque tem que trocar as fraldas. Aí a mãe, quando tem o bebê, ela fica desesperada logo no início, porque ela fala, eu não sei porque o meu bebê está chorando. Todas as mães sabem. Ela não entende que até ela tem que ter um tempo de aprendizagem para ela poder aprender. Tem um termo em psicanálise que foi um analista inglês que estudou muito sobre isso, chama Winnicott, e ele faz da mãe suficientemente boa.
A mãe suficientemente boa é aquela mãe que vai frustrar. É aquela mãe que ela pode ser boa no geral, para atender. Então ela não pode ser nem de mais, nem de menos. Aí seria o equilíbrio. Por quê? Porque quando você frustra a criança, você está propondo para ela fantasiar o que ela não tem. Quando você frustra uma criança, você está propondo para ela esperar e que depois vai ser atendida. Então ela começa a ter uma certa tolerância não desesperada. Então se você frustra a criança um tempo, daí a mãe chega, vai dar mamar de novo, ela fala, é ruim, mas é bom, demora, mas vem. Se você não dá essa noção, aí vamos dar um pulo aqui. Quando chegar numa situação escolar, que ela não for atendida, que a professora vai falar que tem que ser o menininho da frente primeiro e depois ela não consegue se aguentar. Aí ela começa a agredir outras crianças, ela começa a sentir que ali o ambiente é hostil. Então lidar com frustração é diminuir a ideia de hostilidade. É entender que existe um outro, é entender que se eu não satisfizer agora o meu desejo, eu posso fazer um planejamento para o ano que vem, eu posso fazer de outro jeito. Então, por exemplo, numa doença... Eu posso até mudar de plano. Posso mudar de plano. Numa doença, eu acho que está tudo acabado. Nessa hora a pessoa começa a descobrir amigos que ela tinha desacessado, ela começa a descobrir uma família que olha para ela começa a descobrir que ela tem pouco tempo para poder fazer coisas que ela tinha esquecido lá no baú. Quero aprender a tocar violão. Coisas que ali não estavam importantes, e quando você está doente, você começa a ver que a perda de tempo e não tentar realizar é muito pior do que não conseguir realizar o que eu gostaria. Então você começa a ter um outro olhar sobre a vida. Isso é muito comum, quando você conversa com pacientes que superaram fases difíceis, fala, olha, tinha coisa que eu nem prestava atenção. Então, a partir de uma grande frustração, abre janelas para coisas que às vezes estavam embaçadas. Então, esse é o lado positivo de lidar com a frustração. E a ideia, né, muitas vezes acontece com mães, assim, de você não quer que o seu filho frustre, né? Você quer protegê-lo de toda maneira, não é? E aí fica aquela fantasia que você vai estar o tempo todo com ele. Aí fica aquela fantasia de que o mundo dele vai ser a casa dele. E vai ter uma fantasia de uma mãe onipotente. Que uma mãe que não frustra, ela pode tudo. Como uma mãe pode tudo? Eu acho que gera até uma culpa enorme, né? Ela tem que lidar com uma culpa, porque a gente não consegue controlar tudo. Então, em algum momento, alguma coisa vai sair do Se a mãe puder lidar com a frustração dela de não ser onipotente, ela está ensinando esse filho que ele também não precisa ter tudo, ser tudo. Porque a gente está numa sociedade hoje que exige tudo. Será que eu preciso de tudo? Será que eu não posso esperar? Será que não tem coisa que eu não preciso ter? Será que tem um amigo que não precisa ser meu amigo porque ele é amigo de 1000 amigos na internet? Será que essa mãe não pode se sentir boa tendo que trabalhar, deixar com outra pessoa, ou não conseguindo amamentar? Muitas mães sofrem porque elas não conseguem amamentar. Uma boa mamadeira é melhor que um peito mal dado. É isso mesmo. Na correria, acho que muda até o sabor do leite. Naquele momento ela não está se exigindo algo que ela não está conseguindo. Ela pode estar deprimida, né? Ela pode estar insegura. Então, se puder até fazer uma transição, falar, olha, vai com calma. O que der tá bom. A gente vai aperfeiçoando. Não é no sentido de acomodar frustração como no sentido de é assim mesmo, então não vou mais me importar. Não, é no sentido de dizer, é ruim, o que eu vou fazer com isso? A gente fala muito, né? Limão, limonada, mas na hora H, você fica sentindo que você é uma mãe ruim, você fica sentindo que o seu filho, ele não é tão bom, porque ele não faz igual do amiguinho, e isso tem desdobramentos de ansiedade. Porque assim, antes de fazer, você já tem que ter a performance do fazer perfeito. E é interessante a gente pensar que é desiludir, perder a ilusão. Você desilude uma criança quando você não dá o que ela quer naquele momento. É bom não ser iludido. Então você desilude, você tira a ilusão, você dá um dado de realidade. Fala, olha, não dá assim, mas dá de outro jeito. Como é que nós vamos fazer isso? O quebrar e consertar. Né? Você sabe que outro dia meu filho estava na aula de futebol e ele é bom de futebol. E aí ele ganha, então ele sempre tá no time. Ó, o que ele faz? O professor deixa escolher, ele escolhe os melhores jogadores e aí eles sempre ganham. E aí eu fui assistir o jogo de futebol e as mães estavam lá, porque as mães ficam assim,
vai, não sei o quê, torcendo. É assim. E eu, na verdade, tava torcendo pra ele perder. Porque eu fiz assim, ele precisa perder uma vez, Sim. entendeu? Eu tava torcendo, então assim, eu era a única mãe, torcendo lá dentro, quietinha comigo, mas torcendo contra no sentido, eu falei, ele precisa aprender a perder, entender que ele não vai ser sempre bom, porque na verdade na vida a gente perde, né? A gente nem sempre ganha. E aí eu torci pra ele perder, mas ele ganhou naquele jogo. Mas aí nos outros jogos ele perdeu. E aí ele veio pra mim assim, ó, ele perdeu, porque o tio lá do futebol separou o grupo, então misturou. Ele não tava mais com os melhores jogadores. Isso. E aí ele perdeu, chegou em casa, ele veio murchinho, sabe? Mãe, eu perdi. Aí, não sei, eu falei, filho, mas é assim mesmo, no próximo você ganha, você vai se esforçar, você vai ver onde que você errou. Aí chegou no próximo, ele perdeu de novo. Aí sabe o que ele falou pra mim? Falou assim, mãe, eu tô muito cansado. Se eu tiver cansado na próxima quinta, eu posso não ir no futebol? Olha isso! Fugir da frustração. Fugiu, gente, porque ele ama futebol. Eu falei, cansado, Joaquim, você vai estar cansado no futebol? Eu falei, mas na quinta a gente vai ver, porque você não vai deixar de ir por causa do seu cansaço, não. Você vai sim. Então, olha, ele não falou, mas internamente ele E olha vai. que interessante nesse caso, que é isso que é o suficientemente bom. O futebol, se passa a ser ganhar, jogar não tem mais valor. Isso, você só vale a pena Então se você perde ganhar. o prazer da coisa em si. Então é o torneio que tem valor, é o troféu que tem valor, é ser capitão que tem valor. E aí você pergunta, você gosta de jogar? Ele fala, gosto. E por que você está tirando isso de você? Isso. Você está tirando o melhor, que é estar lá, estar com teus amigos, chutar a bola, marcar o gol, não marcar, levar a cabeçada. Isso. Perde, a essência perde o sentido. E aí Eu a gente percebi fica isso. querendo troféus, né? Então, e eu tenho uma coisa que eu fico assim, me angustia um pouco isso, essa coisa da competição, do excesso de competição, porque hoje as crianças, né, eu vejo, convivem lá bastante, então assim, no futebol tem que ter uma competição. Eu tenho sobrinhos que competem tênis, competem beach tênis, compete tudo, né, e natação, e as crianças estão jovens. Eu penso que essa questão da competição, a gente pode dizer para as crianças que não acho que não deva fazer competição, nem estar em competição, mas primeiro é saber o lugar das coisas. Olha, se não ganhar, o mais importante não é isso. Mas também a gente pode usar um conceito que é interessante, que é o do desafio. Você está lá para se desafiar, para ficar melhor, para tentar, além de você fazer o que você gosta, não é que não possa melhorar, jogar melhor e até ganhar. Isso possa existir, mas isso tem que ser secundário. Porque senão, quando você não ganha, e aí não é só a criança que não quer ir, o adulto começa a não ter mais vontade de fazer, por exemplo, porque ele não tem, eu falo as estrelinhas, né? Assim, aquelas estrelinhas que o professor... As curtidas. Então assim, para quem você está fazendo então? Isso. Você está fazendo para o outro só gostar de você e falar que você é bom, ou você está fazendo porque você curte? Essa conversa a gente não tem com as crianças, porque a gente não tem com a gente. Quanto que você precisa ganhar por mês? Que viagem você tem que fazer para sentir que você foi às suas férias? Se você falar assim, não, fui aqui em Águas de Lindóia com as crianças, falando, nossa, nem conta. Então a gente vai colocando uns patamares de sou feliz, tenho sucesso, estou realizado, muito no externo. Muito no externo. E às vezes nunca chega, né? Muito alto, você perde a caminhada, né? Porque na verdade, às vezes é tão alto que você nunca vai chegar lá. E aí é legal do alto, né? Porque perdeu... se você quiser subir a escada e chegar lá no último degrau, você não vai dar um salto. Você vai degrau por degrau. E aí você vai poder sentir, será que eu preciso mesmo chegar lá em cima? Não, eu quero. Então continue um degrau por degrau. Não tem outro jeito de chegar. Só se for passando por cima das pessoas, né? Aí você começa a ter desvios de caráter às vezes. Aí você começa a se enganar. Porque daí você pega a escadinha bem pequenininha também, só para chegar no alto. Você podia fazer mais coisa, mas daí você pega a escadinha de 3 degraus e fala, aqui ó, cheguei no topo. No topo do quê? E sozinho, né? E sozinho. Porque aí às vezes você deixa todo mundo pra trás. Foi muito legal você falar isso, porque tem uma coisa que a gente tem que aceitar, né? Como condição humana, a gente é interdependente. A interdependência, eu preciso de você, você precisa de mim. Então, a gente saber que uns precisam dos outros, eu presto um pouco mais de atenção antes de passar a perna no meu coleguinha. Eu presto um pouco mais de atenção de não desenvolver coisas boas, que eu estou machucado, e saber que você vai chegar e vai dar a mão para mim. Então, sozinho é uma ilusão. Esse negócio de nasce sozinho, morre sozinho, alguém faz o parto e alguém enterra.
Alguém tem que te carregar. Eu estou sozinho na minha essência. Né? Eu posso estar sozinho na minha essência, mas eu preciso do outro. E também isso não é ofensa. Isso não é porque você é fraco. Quem faz sozinho que é o cara. Não, quem sabe fazer em equipe que é o cara. Porque ele tem que saber que ele não sabe fazer tudo. Isso. Ele tem que saber o tamanho dele. Somar, né? O que é bom de cada um, né? E vira um grande todo, exatamente. Né? Então, e alegria, né? Porque é muito mais gostoso você fazer a coisa compartilhada. Né? Você quer fazer um bolo sozinho, quer fazer com teus filhos. E a bagunça de raspar, né? A massa, né? E de ensinar. Isso também é muito prazeroso. Então eu acho que tem que começar a definir o conceito do que é estar feliz, ser realizado. Por isso que a frustração, se ela vai para esse conceito de competição, de aquisição, de titulação, a gente começa a entender que o que se faz em si não tem valor. É só o que se conquista. E se você entender que o que você faz que tem valor, eu lembrei de uma técnica japonesa, não sei se vocês já viram que eles quebram um copo, aí eles vão colar isso com fios de ouro. Né? É uma outra arte. Né? Então, se você entender que isso é transformação, porque você não vê mais uma xícara quebrada, você vê uma obra de arte. Então, é um olhar, mas para isso tem que ter muito amor. Porque se você fica agressivo, você fica com raiva de não ter saído do jeito que você quer, você desperdiça. Então, você tem que ter um olhar mais amoroso para consigo. Essa mãe que vai cuidar do bebê, ela tem que ter vontade de cuidar do bebê, mesmo não sabendo. Porque aí ela vai aguentar o não saber, ligar para a tia, ligar para a avó, e não vai se sentir alguém fracassada. Ela fala, olha, tem um bebê aqui para a gente compartilhar, traz a sua experiência, por favor. E acho que essa é a criança, como que ele lida com isso? Então, a frustração com a criança está muito ligada ao timing. Sabe? Então, é timing. Por exemplo, você não pode pedir para uma criança ficar esperando na porta da escola, que a mamãe vai atrasar, e atrasar 2 horas. Então, você tem que entender que quanto menor a criança, a tolerância à frustração você vai adquirindo. Então, você não pode propor para uma criança o nível de frustração de um adulto que tem fala, que tem conhecimento, que já consegue pensar o amanhã. Então, uma criança muito pequena, ela não sabe horas, ela não sabe amanhã. Então, você não fala assim, amanhã nós vamos. Então, você pode fazer o calendário, ou você pode... eu falo que é fazer em gotas. Né? É igual a homeopatia, né? Para você poder chegar num todo, você vai aos poucos frustrando a criança do tanto que ela consegue. Então, você fala, olha, hoje não dá para fazer isso, mas o que a gente pode fazer no lugar para você esperar amanhã? Eu quero, sei lá, ir na casa da tia no X. Você fala, olha, hoje a mamãe está trabalhando, o papai também, a tia também. Hoje não dá, mas vamos ligar para ela, combinar se tem algum dia. Então, se você negocia, você está ajudando a criança a lidar com frustração. Não agora, depois a gente tenta. O que não é negociável tem um porquê. Olha, por que você não pode pular o prédio com a capa do Batman? Você vai falar, porque isso aqui é brincadeira, se pular você não voa de verdade. Você vai explicando as coisas. A gente tem uma fantasia de que criança não entende. Eu sempre brinco, põe na cadeirinha, tira da cadeirinha, não fala onde vai. Né? Você dorme no carro, na tua casa, você acorda em Juiz de Fora, na casa da tua avó. Ninguém avisou. Ninguém avisou, nós vamos viajar, né? Nós vamos passar o fim de semana lá. Então é conversar. Porque aí você vai falar, por que você está triste? Porque eu não fiz isso. Aí você conta a tua experiência, das coisas que também você teve que esperar, das coisas que você não conseguiu fazer. E ele vai ver, nossa, sobreviveu, hein? Tá tudo bem, você, né? Tá ótimo, né? E aí cria esperança de não precisar de tudo, cria esperança de poder adiar, cria esperança de poder trocar de plano se aquele não for para mim. Eu tenho 1,60 m e quero jogar basquete. Só volto frustrado. Falo assim, vou tentar um vôlei. Vamos para outro caminho. Então você pode ir dando alternativas de planos B a Z. Sempre tem algum. Por isso que a pergunta tem que ser assim, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar os cacos fora? Ou vou ver lá na internet técnica japonesa, chinesa para poder restaurar? Porque a capacidade de restaurar é poder lidar com raiva. Quando eu conserto, eu fico menos irritado.
Porque com a frustração vem a raiva, vem a agressividade. O que anda mais, o que anda muito junto com a frustração? A raiva. Aham. E para você poder lidar com a raiva, se você conseguir consertar, pelo menos em parte, aquilo que você perdeu, você fica com menos raiva, porque você consegue ficar com aquilo que você conquistou. E o que quando não tem conserto? Tudo tem conserto, depende de como é que você vai. Por exemplo, se você morreu a pessoa que você queria pedir perdão, você pode fazer um trabalho dentro de você, porque uma pessoa morreu fisicamente, mas dentro de você você tem um objeto guardado dentro de si, você tem a representação, sei lá, de uma mãe, de um pai. Você pode, você conserta de duas formas. Você pode consertar internamente, se der certo externamente, melhor ainda, mas também se consertando no outro. Eu não vou fazer para você aquilo que me machucou tanto. Então, se eu fui uma criança que apanhei muito e queria, e fiquei com muito ódio disso, eu tomo a decisão de consertar esse ato, não replicando. Quase uma forma de autocura. Sua forma de se curar é você interromper aquele ciclo. Porque você ouve muito assim, eu apanhei, vou bater também. Você perpetua o ciclo de agressividade. Você não percebe que aquilo te machuca de novo, De novo, porque você só inverte o lugar. De agredido passa agressor. Você fala assim, eu não quero nenhum desses dois lugares. Eu vou cortar. Então eu não vou agredir, porque cada vez que eu agrido, eu também me lembro da minha criança agredida. Então eu fico vivenciando ela no meu filho. Então cada vez que eu dou uma porrada, eu sinto a porrada que eu levei. Então, uma forma de consertar é dizer, acabou, eu não repito. E se repetir, não se matar. Falar, de novo eu vou tentar. Porque essas coisas muito profundas, eu nem percebo. Eu só percebo depois que eu fiz. Então, se eu tenho a disposição de refletir sobre isso, por que eu sinto mal quando eu bato? Então, eu posso descobrir que é porque eu revivencio a minha dor. E aí eu posso, da próxima, eu vou tentar não fazer. Porque vai chegar um momento que eu me sinta melhor não fazendo. Eu falo, gente, parece que deu certo. E a criança também agradece, o irmão agradece, o chefe agradece, todo mundo agradece, porque fica mais leve. Ficou mais leve, é o caminho. Você fala, a vida não tem que ser tão pesada assim. Se tiver pesado, tá no caminho errado. Tá no caminho errado. Eu tenho visto muitos conflitos de relacionamento, uma dificuldade, assim, você que tá aí há 35 anos, né, na prática e lidando com pessoas, você percebe que, assim, os conflitos são os mesmos, eles mudaram, ou isso se repete, porque eu vejo muitos conflitos, por exemplo, com sogra, conflitos no ambiente de trabalho, às vezes conflitos até com os próprios pais, né, dentro de casa, uma dificuldade de comunicação. De onde você acha que vem isso? Talvez venha dessas feridas que... Então, vem de feridas antigas, eu acho que isso sempre existiu, né? Não é de agora. A questão é que a gente está um pouco mais indisponível para lidar com isso agora. Então eu acho mais fácil cancelar, eu acho mais fácil, se você não concorda comigo, não conversar com você. Eu acho que o que piorou é que as pessoas têm razão. Elas acham que elas têm razão. Que interessante. Então aquela outra palavra linda que a gente ouve é compaixão. Tá tudo no Instagram. Mas a hora que a sogra tá lá te cutucando e você não conseguir se colocar no lugar dela, né? Que bem ou mal você levou o filho dela ou a filha dela, bem ou mal ela vai ter que se adaptar com isso. Bem ou mal você pode tentar, o que eu vou fazer com isso? Será que eu posso dar uma agradada? Será que eu posso perguntar para ela se ela quer, né, me ajudar em alguma coisa, incluir a pessoa? Não, eu quero ter razão e só quero que fique comigo quem pensa igual a mim. Então, todos os relacionamentos pioraram nesse sentido, porque eu não tô com tolerância para enxergar que o outro é diferente de mim, porque por mais que eu ame o outro é outro. Então não vamos bater em tudo, né? Não vamos combinar em tudo. Não tem outro idêntico. E que a gente precisa tentar negociar o que eu cedo, o que você cede. E o que a gente pode modificar. Isso é entre pais, no trabalho, em escola, em qualquer lugar. Em relacionamento amoroso, né? Isso com uma funcionária que você tenha, né? Isso com o motorista de Uber que te atrasa. Você tem que ter razão. Você pôs lá, ele falou que ia chegar, aí você se dá o direito de ser grosseira com a pessoa. Aí você quer gentileza.
A gente é muito contraditório, né? Então, mas a contradição tá em enxergar só o umbigo. Eu falo que a gente é umbigueiro. Só E a vejo o gente meu acha que próprio vai mudar umbigo. o outro, né? E ninguém muda ninguém. Mas tem gente muito difícil, assim, que você fala assim, nossa, a pessoa é rígida demais. Então, geralmente são Ou essas pessoas é que... a gente que... Tem pessoas que são mais difíceis porque elas tiveram, talvez lá atrás, uma dificuldade de lidar com essas frustrações quando elas eram menores. Quando eu era criança, né? Se eu tiver a oportunidade de lidar com, enxergar o outro desde pequenininho, enxergar que eu não sou o dono do mundo, que eu não sei tudo, que meus pais também não sabem tudo. Se você vai exercitando isso desde criança, quando você chegar adulto, isso está mais palatável. Você fala, acho que é assim mesmo. Agora, a gente quer não frustrar os filhos, a gente quer que eles ganhem tudo, a gente, né, promove, né, até assim, põe ele lá em primeiro, põe ele de protagonista na peça, por favor, faz isso pra ele. Olha, e parece que não, mas existe isso. Existe. As pessoas pedem. Não, põe minha filha na frente. Na primeira fila. Na primeira fila, sem chegar a adquirir o conhecimento para estar na primeira fila. Aí quando essa pessoa não puder estar chefe do chefe, quando ela não puder, ela tiver que esperar para subir os degraus, ela vai ter mais dificuldade. Porque a pessoa rígida, na verdade, é uma pessoa insegura. Ela tem que fazer só daquele jeito, porque ela pensa, ou é desse jeito ou eu tô frito. Porque se eu tiver a segurança de que sempre tem um jeito, eu dou uma relaxada. Eu sempre brinco, posto Ipiranga, moço, onde é que fica a rua da frente? Eu não sei andar. Tem sempre alguém para você pedir ajuda. A pessoa rígida, ela não confia no outro. Porque ela tem que ser sozinha, porque ela só tem que acertar. Então ela é mais insegura. Senão não precisa gritar, senão não precisa ser do meu jeito, porque eu posso falar, e do teu jeito? Vai que, né? Vai fica mais fácil, vai que dá certo, pode ficar mais leve, pode ficar mais divertido, né? Pode não ficar tão pesada a vida para quem tem corrido, essa vida dele é muito pesada. Tem que ser do jeito dele, fazer sozinho, só acertar. Porque senão é ribanceira. Não precisa, vamos tentar de outro jeito. Por isso que tem que ter esperança, por isso que tem que ter amor, porque eu tenho que confiar no outro. Eu tenho que confiar que tem alguém que vai com a minha cara. Falar, acho que vai querer me ajudar, né? Não é possível, né? Então, se não for o João, pode ser o Jaquim, pode ser o Zé. Pode ser, eu vou encontrar alguém que vai se solidarizar com a minha causa. E a gente tem que ter esse tipo de esperança, que tem um outro que me enxergue precisando dele, que tenha vontade de fazer isso, porque conseguiu se colocar no meu lugar. Então, isso é um exercício diário. Por isso que tem pessoas que são mais difíceis, porque eu acho que ficou tão presa no que tem que conquistar como pessoa, não importa o que é essa conquista, que elas ficam muito inseguras quanto ao caminho. Porque se eu tenho que conquistar algo muito valioso, muito difícil, muito surreal, muito idealizado, eu não consigo enxergar nada para improvisar. Só tem um caminho. Você consegue ver os diversos, né? E aí, geralmente, pessoas que quando entram, por exemplo, que todos nós vamos nos frustrar e vão ter alguma diversidade, são pessoas que ficam mais impactadas quando acontece uma frustração mais grave. Elas ficam meio paralisadas. Aí o trabalho que a gente tem que ter é de ajudar essa pessoa a sair dessa paralisia pelo medo. Falar, olha, tudo bem, vamos começar de novo, vamos ver o que a gente faz. Então seria, essas pessoas mais rígidas, elas se paralisam mais. A síndrome do pânico tem a ver com isso, né? Porque a pessoa pensa que ela vai morrer naquela hora. Né? O tudo bem, não é? Tá tudo você bem. Fala, a hora que você fala o tudo bem, alivia. Não é? Mesmo de ouvir já dá mas quem tem filho sabe disso. Você fala assim, quebrou um negócio, fala, tudo bem, a gente ajeita. A criança, ela relaxa. Isso é diferente de passar a mão na cabeça. Ninguém está dizendo que não é para eu me responsabilizar por algo, é o que eu vou fazer com isso e não jogar debaixo do tapete. Porque às vezes a gente tem essa fantasia de que ajudar é você falar, não, eu resolvo. Não, o que nós vamos fazer com isso? Você propor um conserto para aquilo. É diferente de esconder que você fez alguma coisa que você possa estar angustiado. Rosana, outro dia eu ouvi numa conversa assim de amigos, e aí surgiu assim um
um rapaz falando assim, então, porque eu acho que tem filho único, nós tem que ter mais do que um filho. Tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 4. Quanto mais, melhor, porque as pessoas aprendem a compartilhar, eles são mais empáticos um com o outro, eles sabem adquirir outros caminhos, eles se resolvem. E aí o filho único, não, ele é egoísta, individualista, ele falou isso no meio da conversa. Mas eu acho engraçado porque, assim, pode facilitar ou não. Uhum. Tem várias famílias de vários irmãos que não se falam. Isso não foi desenvolvido. Então, assim, com filho único é mais difícil, certamente, porque você vai ter que levar amiguinho para casa, você vai ter que colocar ele para conviver com outras pessoas, porque eu quero um filho único também que eu não tenha que abrir a minha casa, né? Então, assim, é tudo muito relativo. De novo, como que eu vou criar essa pessoa que é única? Ela sabendo que ela ele é filho único, mas não é pessoa única no mundo. Que ele vai ter coleguinha na escola, que ele vai ter que vai perder uma natação, porque ele não vai nadar sozinho, porque se nadar sozinho também não tem graça. E também, eu penso que quando você tem mais filhos, pode ser um facilitador, mas tem gente que fica tão exausto de ter mais filhos que não pode olhar para nenhum. Eu tenho que ter o número de filhos que eu desejo e consiga criar, porque também isso cabe, né? Isso que é a questão, o humano não é exatas, não tem receita. Assim dá certo ou não? E a gente achar que do nosso jeito é o único jeito, né? Comer só de um jeito, assim que é o certo? Ou não sei teu organismo. Então, assim, a gente tem inclusive não ter filho, tem gente que inclusive não ter filhos. E eu acho que isso é respeitar a decisão de alguém que consiga fazer dentro dos próprios limites. Então a gente fala, mas você não vai ter filho? Se dentro do imaginário daquela pessoa isso não é importante, se ela tiver por pressão social ou familiar, ela vai só pôr um filho no mundo. Ela nem vai aproveitar disso e nem vai poder se doar a isso, porque é doação. Né? Não acho que dá para terceirizar. Imagina tudo, ter não 3 ou 4, 5, sei lá. Eu tinha um supervisor que ele brincava, Rosana, tem gente que tem 10 filhos e não cria nenhum. Afetivamente falando. Porque você pensa assim, nossa, a pessoa tem um tanto de filho, olha o que ela está fazendo. Olha, pode ter um tanto, pode ter meio, pode ter... O que é a disposição interna da pessoa de assumir a responsabilidade dela com as escolhas dela. Eu escolhi, né? Então, assim, tem muitas coisas, né, que a gente entraria em outros assuntos, mas poder respeitar que às vezes uma pessoa não faz uma escolha que é o que todo mundo espera e às vezes ela está cuidando dela, fazendo essa escolha diferente e a gente critica. Né? Então, eu acho que a gente tem um lado muito cruel que a gente tem que vigiar. Porque assim, eu projeto no outro tudo que eu não gosto em mim, acuso no outro, né? E faço questão de dizer, eu não. Se você for olhar, eu também. Não está tão nítido. Né? Ninguém é tão diferente assim, porque a estrutura é a mesma, a base é tudo humano. Então a gente tem um lado bom e um lado ruim dentro da gente, como tese. Se você nasce com esses dois impulsos, então é vigiar e orar. Você aumenta o teu lado bom para poder cuidar do teu lado ruim. Não é tão bonitinho assim a estrutura da gente. A nossa estrutura, você fala assim, nossa, uma criança tem inveja da outra. E aí vai ter todo... A gente é instintual isso. Né? Se quiser não ter, nasça de outra espécie. Porque na nossa é assim que funciona. Então vamos aprender a lidar com o que a gente tem, né? Não, que às vezes é feio falar isso, você percebe? Imagina... Ainda mais num mundo hoje de redes sociais, em que todo hashtag, mundo é perfeito, sou feliz, né? perfeito, né? E aí, é feio, você mostrar que, tem, né? Existe... Sociedade dos filtros. Não é você isso? sabe É tudo que filtro? eu tenho visto cada vez com mais frequência pessoas que... não, eu não sinto isso. Eu não tenho raiva. Eu não tenho... medo, eu não tenho. Aí eu olho sempre assim, eu falo, morreu? Você tá viva, tá bom? Tem uma coisa estranha. Eu falo, se a pessoa falar que é só boa e que ela não faz nada de errado, ela sai correndo. Porque nem ela sabe que ela é capaz. Isso, porque ela não percebeu. Cuidado. Porque se eu sei do que eu sou capaz, eu vigio. Eu falo, olha, eu nunca vou ter arma. Por que eu não vou ter arma? Porque eu não sei se numa situação limite, se eu não usaria. Sei lá, tô fazendo uma coisa pro meu filho. Isso. Eu não sei, então assim, melhor não. Deixa longe de mim, que eu não alcançando, né, unhada, que recupera melhor. Agora, eu não, né, o outro sim, é assim, é uma pessoa que não sabe de si.
Ela sabe de um personagem que ela criou, às vezes, para ela própria, porque às vezes nem ela sabe. Eu não critico a pessoa nesse sentido Às de vezes falar. até precisa do personagem, né? Às vezes nem ela sabe que ela tem isso dentro dela, mas é bom a gente ir avisando. Por isso que é bom uma mãe ir mostrando, às vezes, que um filho é cruel com o coleguinha. Fala, olha, vem aqui. Você viu o que você fez? Isso. Olha, não é muito legal o que você fez, mas o meu filho não faz, né? É só o do vizinho, né? Aí como é que eu vou mostrar para esse garoto que ele é de carne e osso, né? Então, e a gente tem visto cada vez mais frequente, isso eu vejo muito, porque às vezes assim, outro dia tinha uma história lá de uma foto da escola que saiu, a impressão saiu meio embaçada assim. E aí, como que minha filha não pode receber uma foto que estava embaçada, porque ela estava esperando por isso. E aí a menina chorou. Mas quem que não podia, a mãe ou a filha? Então, aí me fiz essa pergunta, porque assim, minha filha chorou demais na hora que viu aquela foto assim. E aí eu tava observando as outras, tem gente que nem percebeu, dica de passagem, a maioria não percebeu, entendeu? Ficou feliz com o produto, Sim. a foto. Mas que ela tava embaçada, quem tava na foto, eles não tinham nem percebido. Porque quem não E percebeu, aquilo, curtiu tirar a foto. Isso, curtiu, adorou receber. E aquela não sabe o que foi feito. Na verdade, ela foi atrás e foi fazer uma boa. Então, ela descartou a ruim, a embaçadinha, e foi, no outro dia, programar a excelente pra filha, pra substituir, porque ela não poderia passar por com aquilo. foto dá pra fazer, e com as outras coisas que Menina, não tem me jeito de tirar outra assustou foto. profundamente Se o filho isso. tiver sei lá, uma doença, se o filho tiver ou uma reprovação numa escola, o que você vai fazer? Então, Você vai comprar um diploma? Se ele e não aí entrou a na gente universidade tá que você vendo- queria que ele entrasse, meu filho, não, tem que entrar. Você não casou com o cara que você quer, daí você faz o quê? Some Então. com o cara? Né? Fala, não, você tem que casar com quem que eu Mas, quero? antigamente Então, fazia. assim, então, né, assim, apareceu grávida, manda pra Europa, né, ou vai pro meio do mato. Não é? Então, sempre existiu, Sempre né? existiu. Só que hoje a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Talvez antes as pessoas não tivessem esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, também justificar, porque antigamente era assim, o mundo evoluiu. Né? Tem muitas coisas que a gente aprendeu. Não colocar em prática esse conhecimento hoje, porque há 200 anos era, né, terrível, a gente não está com uma proposta evolutiva enquanto ser humano. Quer dizer, a gente foi de uma época que negociar era para se matar. Os bárbaros eram assim, até que a gente aprendeu a conversar. Então, se a gente Mais ou evolui... menos. Então, a gente regride, né? Um vai e vem, né? Vai e vem. Mas eu acho que a gente tem que ter, pelo menos como um desejo, essa evolução. Né? Porque todo mundo precisa de todo mundo. Eu sempre falo assim, é possível mudar os nossos sonhos. Né? Porque a gente Sempre, né? gruda num sonho Sim, e acha que vai ser sempre. aquele pro resto da vida e vive na frustração, Sim, né? sim. É sempre bom mudar, né? Você vai mudando. Até porque você descobre coisas que você não sabia. Né? Coisas que em mudança, porque você está num plano só. Quando você vai para um outro, vão ter outras coisas que você nem sonhava. Né? Como mudar de estrada. De repente você não conhecia a paisagem daquele lugar, você vê, sei lá, um riachinho ali, você fala, caraca, eu quero ir ali, mas se você não tivesse mudado de plano, você não iria descobrir isso. Né? E a gente exercitar isso. E é por isso que é interessante conversar. Porque quando você conversa com pessoas, vai ter alguém que conte um plano B e você vai se interessar. Uma forma diferente, uma perspectiva diferente daquilo que você acha que só tem um jeito de fazer. Por isso que grupos, muitas vezes, por exemplo, de pessoas que estão com algum tipo de doença, de poder fazer troca, né, de poder contar a experiência, mães quando estão com os bebês, né, estão tudo desesperadas, mas não para dizer o meu não faz, o meu dorme a noite inteira, mamãe, não é propaganda, né, é troca. E, geralmente das dificuldades que a gente precisa para que a gente fala, não, sobreviveu, então estou em chance. Mas aí você cria uma esperança, né? E a gente sabe escutar, né? Será que a gente sabe escutar o outro, né? Porque quando a gente tá falando de troca, né? A gente tem que aprender a escuta. Então, para eu poder escutar, eu tenho que entender que exista um outro, que tem outras experiências e que podem até ser melhores que a minha. Então, eu tenho que admitir que eu não sou sozinho, que eu não sou o cara, que tem gente que sabe outras coisas que eu não sei e que esteja disposto a dividir comigo. Ouvir em parte, eu aceitar essa condição mais humanizada, né, e menos idealizada. Não preciso de você, já sei o que você vai me falar.
E será que a gente torce realmente pelo outro, né? Pelo crescimento do outro, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Será que eu vibro com a vitória do outro? Realmente, ou é só na figurinha, né? Porque você abre o Instagram, todo dia tem uma figurinha dessa, né? Ah, tá, eu torço. Eu acho mas será que eu torço realmente pro outro? Então, porque se o outro ganha também, o outro fica menos raivoso, né? Se ele ganhar de vez em quando. Então eu ganho um outro amigo melhor. Se só eu ganho, eu perco um amigo, porque ele não vai suportar também só perder. A gente tem que viver então, nas assim, relações, desejar a vitória do outro, em parte, desejar minha paz. Porque aí, se a gente divide, você fica de menos um olho em cima do que é meu. Você vai ficar de olho em cima do que você ganhou. Então, assim, também você se protege um pouco, distribuindo vitórias, né? Porque aí você não tá com tanta gente que tá irritada que só um leve, né? É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, a gente viveria num mundo muito melhor, muito mais pacífico. E acho que todos nós, né, todo dia, tentar melhorar. Todos esses defeitos que a gente levanta, todos nós fazemos em alguma medida. Ninguém tá fora dessa lista. Ninguém tá fora dessa lista de o meu melhor, o meu filho não. Todo mundo, em alguma medida, já sentiu ou pensou isso. É só eu não levar isso adiante. A questão é, não vou deixar de ter esses sentimentos, esses pensamentos. É que eu tenho que escolher o que eu faço com eles. Por isso que eu vigiar e orar. Não é só a vizinha que fica falando que o filho dela não faz. Ou eu também. Só que assim, eu vou nessa tese ou eu vou tentar me melhorar e falar, guarda, isso, né? Resolve aí, pensa de outro jeito. E aí a gente tentar melhorar isso na gente. Porque não dá pra gente achar que alguma dessas coisas eu não tenho. Tem todas, sem exceção. Todas. A diferença é só o encaminhamento disso, entendeu? É um reorganizar. Reorganizar. É todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Um leão por dia não é à toa, né? Um por dia mesmo, né? Você tem que vigiar mesmo. Rô, nossa, foi muito interessante, né? Eu fui assim, viajando aqui. Nossa, eu já tô aqui pensando, humanas. porque é isso, né? A gente às vezes olha muito o comportamento do outro e esquece de olhar o próprio comportamento, né? Então é aquilo, vamos começar dentro de casa, vamos começar com a gente na nossa própria casa, no nosso próprio corpo, né? Olhando para isso. E com menos crueldade, com mais paciência consigo. Olhar para isso com paciência, com amor, e não de uma maneira cruel para se chicotear. Eu não poderia ter isso. Não olhar com amor, porque aí eu falo, puxa vida, não estou gostando disso, o que eu vou tentar? Então também olhar com paciência, porque são mudanças difíceis. Nossos defeitos. Entender que são nossos. Se é meu, eu vou ter que aprender a lidar com ele. Então não é amar os defeitos, é cuidar, né? É sobre cuidar, amar no sentido de que é meu, eu vou cuidar. É muito mais sobre o cuidado comigo. Transformar. Porque assim, se o meu defeito não cuidado, ele atrapalha a minha qualidade. Então eu vou cuidar do meu defeito para ele me deixar expandir. Então se eu sou uma pessoa mais egoísta, eu tenho que cuidar disso para tentar ser menos, para eu poder usufruir, por exemplo, das outras pessoas. E as outras pessoas eu só consigo trocando. Então se eu não quiser dar nada, eu estou me prejudicando. Então cuidar desse defeito, por exemplo, egoísmo, é uma forma que eu tenho de cuidar de mim para eu poder receber. Não é uma coisa de que você explora. Né? Eu acho que é perder um pouco essa fantasia de que para ficar mais bonito, para ser um ser humano melhor, não é essa coisa, sabe, nirvânica. Não, é porque é necessário. É porque é necessário. É porque se não fizer é pior. Então não é muito idealizado também, né? Você fala, olha, vai dar ruim. Então você fala, olha, faz que é menos pior. Né? Você tem mais chance. Então eu acho que tudo pé no chão. Né? Ser menos idealizada. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ensinar as pessoas. Fala, olha, você precisa mesmo, mas assim, é para sobreviver, é para as pessoas quererem estar com você, né, te tolerarem, você não ficar sozinho o resto da vida. Para o mundo não acabar. O mundo não acabar, no final da vida você falar, não tem ninguém aqui perto, o que será que eu fiz? Aí já vai ser tarde, porque as pessoas já vazaram, né? Elas não te aguentaram, né? É bem isso. Para ter o que comprar, né? Porque se você não ajudar, a pessoa não vai plantar. E assim, é uma cadeia, né? É uma rede.
né? Uma cadeia de sobrevivência mesmo. A gente tem que aceitar que a gente precisa um dos outros. Quando estoura uma guerra lá em Israel, a gente tem consequência aqui. Não adianta desligar a TV. Só não saber não adianta. Chega em alguma medida, tem uma consequência. Lógico que são diferentes dependendo dos níveis, mas sempre tem. Porque a tristeza, ela contagia também, né? Rô, foi um enorme prazer essa conversa, bate-papo. Você pode voltar mais vezes pra gente conversar de todos os outros assuntos que a gente pontuou, que a gente não conseguiu falar hoje, mas é um enorme prazer, grande aprendizado. Eu adorei estar aqui, adorei vocês. Sentiu bem, sentiu bem, eu tava bem insegura, porque é novo, e eu falei, ai, socorro, não vou conseguir. Convidado pra onde, pra quê, o que eu vou falar? Não, assim, arrasou, porque assim, vocês me deixaram muito à vontade, eu adoro conversar também, né? Conversa de utilidade pública. Utilidade pública, é mesmo. Parabéns, valeu, meninas. Viu? Obrigada, muito viu? Obrigada prazer, pela sua disponibilidade, pela presença. Obrigada. Até o próximo Só Depende de Nós. Um beijão, pessoal. Até!